Recentemente o Bob Santos me escreveu aqui no comentário de um dos vídeos no qual eu falava sobre sucesso e inveja, e ele apresentou o caso de um sucesso recente aí envolvendo um youtuber. Vocês sabem que atualmente os youtubers são um grande filão do mercado editorial brasileiro e mundial, na verdade não só no Brasil, o mundo inteiro. Os youtubers estão servindo para capitalizar, para gerar dinheiro para as editoras, por uma razão muito simples que a gente já vai abordar aqui, mas realmente é um fenômeno global, não é só no Brasil. Então ele apresentou o caso do Felipe Neto, que lançou um livro recentemente, que não sei nem dizer se é um livro de fato, porque, bem, tem capa, tem páginas, mas parece que não é um livro com texto, né, ou com muito texto, que é mais imagens, mais desenhos, mais fotos, essas coisas, e que vendeu 25 mil exemplares na pré-venda. O que o Bob Santos quer saber, me perguntou, que ele fez uma referência a um outro vídeo que eu já falei sobre isso, no qual dizia que eu achava que fosse só uma modinha, que logo ia desaparecer, e ele quer saber se eu penso ainda isso, se realmente os youtubers vão ser uma moda temporária, uma modinha passageira, ou se estão aí para ficar. E ele também quer saber se esse recorde do Felipe Neto, esses 25 mil exemplares na pré-venda, é um fato feliz ou infeliz para a literatura brasileira. Primeiro, Bob, a gente tem que distinguir entre livro e literatura, que não são as mesmas coisas. Muitas obras da nossa literatura ocidental foram produzidas antes de surgir livro, antes de surgir a escrita em alguns casos. Se a gente for pensar na história do Homero, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, elas eram narrativas orais, elas foram produzidas, foram criadas antes de surgir o livro. Na verdade, o livro, em relação à história da narrativa, à história da humanidade, é bem recente. Então, alguém publicar um livro não quer dizer que esteja publicando literatura, são coisas diferentes. Você tem livros de vários assuntos que não são literários, que não são literatura. Então, nesse sentido, os livros dos youtubers, eles são livros, obviamente, porque eles têm todos os elementos para ser considerado como livros, mas não são literatura. Em alguns casos até pode ser, em alguns casos até há alguns youtubers que escrevem ficção, que escrevem contos, que escrevem romances, então seriam textos literários. De youtubers, eu só li o livro da Kéfera, não li nenhum outro livro de youtuber, então eu não posso opinar sobre a qualidade desses livros, não li o livro do Felipe Neto, nem sei do que se trata, então eu não posso afirmar se eles são literários ou não, se eles são benéficos para a literatura brasileira ou não. Eu sei que tem alguns que produzem ficção, eu teria que de fato ler e julgar e avaliar isso. A princípio, eu acho que é indiferente para a literatura brasileira. Eu acho que os autores literários, os grandes autores literários, estão publicando e ganhando prêmios, sendo reconhecidos, independentemente se forem youtubers ou não. Uma coisa não está vinculada à outra. Eu não sei se existem grandes autores literários que se tornaram reconhecidos pelo YouTube. Eu realmente não sei do zero. Eu, por exemplo, não me vejo como youtuber. Eu sou um escritor que usa o YouTube para veicular minhas ideias, para trocar ideias com vocês. Que é o que eu fazia como blogger também. Eu não era blogueiro, eu era um escritor que usava blogs como uma plataforma. Uma diferença tremenda nisso aí. Você tem youtuber que lança livro e você tem escritor que pode vir ou não usar o YouTube para promover o seu trabalho. São coisas completamente diferentes. Um caso recente na Espanha aí que eu fiquei sabendo essa semana foi de um escritor. Ele tem um canal com a família dele na Espanha, né, em espanhol, e ele acho que ele tem 300 mil seguidores, não sei quantos mil, mas tem bastante seguidores, e ele lançou um livro, e esse livro se tornou um fenômeno na Espanha, vendeu mais de 100 mil exemplares. Diz que ele está feliz agora porque ele pode, enfim, viver do trabalho literário dele, ele pode realmente ser conhecido como escritor que ele é. Então, nesse caso, é o YouTube, é a internet a favor dos criadores de conteúdo literário. Que seria o meu caso. Se eu lançar livros agora, no futuro, com a plataforma que eu estou criando aqui, e esse livro vender, foi o YouTube que me proporcionou isso. Mas o meu trabalho literário já existia antes, já existia há muito tempo antes de sequer existir YouTube. Ter youtuber ou não ter não faz diferença na minha produção literária. O que eu escrevo independe disso. Mas a divulgação, a promoção depende da internet. Para a literatura eu não vejo, nenhuma diferença com os youtubers. Eu acho que não faz diferença nenhuma para a literatura, eles não vão se tornar clássicos, não vão se tornar autores celebrados, nem nada disso. Agora, para o mercado realmente é uma coisa boa, porque o mercado vive do comércio. O mercado editorial é acima de tudo um mercado também. Então, as editoras querem investir em autores que vão dar retorno, mesmo quando publica ficção literária também. Ninguém publica um autor literário para vender 10 exemplares, eles querem pelo menos rever o investimento e ter algum lucro. No caso dos youtubers, eles sabem que vão ter lucro, porque são canais com muitos seguidores e que, se eles publicarem um youtuber com 1 milhão de seguidores, eles sabem que vão vender pelo menos uns 20, 30 mil exemplares, que já é um montante enorme para o mercado brasileiro. Nesse sentido, para o mercado de livro, a existência dos youtubers é uma benção, né? Porque realmente agora eles podem publicar essa galera e fazer muito dinheiro em cima disso. O que eu gostaria de ver, e eu já falei acho que em outro vídeo, seria esse dinheiro reinvestido para publicação de autores literários.
Já que eles estão conseguindo vender muito assim, por que não pegam um valor disso aí e destina para descobrir novos autores que tenham alguma coisa de relevante para dizer a longo prazo e que vão permanecer? Eu ainda acho que os youtubers são uma modinha passageira, mas no sentido que o YouTube vai se transformar em outra coisa e provavelmente vai ser paralelo à TV. Não sei se no futuro as pessoas vão ser associadas como youtubers, que vão ser considerados como outros criadores culturais também, como um apresentador de TV, como um apresentador de telejornal, sabe? Então seria produtor de conteúdo para a internet e não youtubers. O mercado ainda vai continuar explorando esse tipo de filão enquanto conseguir, enquanto tiver público, enquanto tiver saída, eles vão explorar, eles vão extrair até a última gota disso. É o que eles fazem, é o que eles fazem. Foi o que fizeram com os vampiros, com as distopias, foi o que fizeram com o erótico para mamães, eles vão explorar até a última gota. Enquanto eles perceberem que tem possibilidade de vender livro, eles vão vender. Para o público desses youtubers é o máximo, porque eles vão colecionar esses produtos, né? Na verdade é mais colecionáveis do que realmente para ler esses livros. Eles vão colecionar esses itens, as pessoas que eles admiram, e todo mundo fica feliz no final. Só não fica muito feliz os escritores de ficção literária, que realmente gostariam de ter um espaço e não tem. Então isso não faz diferença se tem youtuber ou não. Os escritores literários sempre estão ali na lanterninha, sempre tentando lutar por um espaço, sempre tentando encontrar uma brecha, e isso não ocorre. Tanto que o meu conselho é que se você for um autor literário e você tiver algum tipo de interesse de um dia ser publicado e vender um pouquinho de livros, é realmente embarcar na internet, embarcar nas redes sociais, embarcar no YouTube, embarcar onde você puder divulgar o seu trabalho, no Twitter, no Facebook, porque é assim que você vai criar um público, vai consolidar o seu nome, vai consolidar o seu trabalho e criar uma plataforma para vender seus livros. Não sei se tem pontos que um escritor sério como eu, por exemplo, que me propõe a fazer algo sério, algo, sabe, duradouro, na hora de vender os livros vai ter audiência. Eu não sei realmente, eu me pergunto isso, eu me pergunto quando eu lançar os livros agora esse ano, se as pessoas que acompanham o canal aqui vão comprar, porque é um público diferente. O público desses grandes youtubers aí são adolescentes, e os adolescentes são meio histéricos por natureza, né? Eles querem idolatrar alguém, eles querem encontrar um ídolo. E no caso de um público mais adulto, que é o público que me acompanha, você não vê essa histeria. Então eu não sei até que ponto que na hora que eu lançar um livro, ou um outro escritor literário sério, com uma obra mais densa, lançar um livro, se o YouTube vai contribuir para as vendas. Isso é uma coisa que a gente tem que esperar para ver e eu vou depender de vocês para isso. Quando eu lançar meu livro, eu vou ver se vocês vão comprar ou não, se vai ser apenas para acompanhar os vídeos aqui. Isso é uma dúvida. Mas, como eu disse, eu não me considero um youtuber, eu sou um escritor que usa o YouTube. Nesse caso desses outros aí, são youtubers, são pessoas que surgiram no YouTube, que estão lançando livro para ganhar dinheiro. Então são coisas muito diferentes, não sei se as pessoas sabem fazer essa distinção. O mercado sabe muito bem fazer, o mercado sabe que vai ganhar dinheiro com isso e é o que eles fazem. Espero ter respondido sua dúvida, Bob Santos. Você pode ficar à vontade para fazer perguntas aqui, deixar no canal, quem sabe num vídeo futuro eu posso responder também. Então dê um joinha se gostou desse vídeo, assina o canal se não sou ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!